Fala galera do canal Nuvens de Valores, 29 de abril de 2023. Nesse vídeo vamos tratar do fechamento mensal do mês de abril de Magazine Luiza e Via. Vou trazer rapidamente também o fechamento da semana, lembrando que são apenas estudos, não é recomendação. Também já fiz o fechamento mensal da 3R com vários preços-alvo, para quem quiser dar uma olhada também em ações do setor de energia, de petróleo, né? E também já fiz o fechamento mensal da Prio 3. Vamos começar aqui com o Magazine Luiza. Magazine Luiza, esse mês de abril, que fechamos ontem, sexta-feira, fechou com alta de 0,91%. Vou trazer aqui o gráfico mensal para vocês. Aqui um candle bem pequeno, aqui de alta de 0,91%. Deixou um pavio superior bem robusto aqui, perto da nossa média verde-limão. Percebam que a nossa média verde-limão, que é a nossa média mais rápida do canal, que é a média curta do Ishimoku, a Tenkan, e ela estaria aqui nos R$ 3,91, né? A nossa máxima foi de R$ 3,97. O ideal seria ter tido um fechamento acima, tá, dos R$ 3,91 em abril. A gente continua o quê? O gráfico mensal aqui da Magazine Luiza, fechamentos abaixo, né, de todas as médias, tá? Enquanto a gente continuar com fechamento abaixo de todas as médias, a tendência é clara ainda, a gente teria um movimento mais baixista do que altista, né? Trazendo para vocês também o que seria importante, o que seria um movimento, né? Uma tendência de alta, por exemplo, no gráfico mensal. Sempre importante, a gente gosta de trazer o caráter também educacional, é um canal mais para trazer para vocês um olhar do mercado, principalmente investidor de médio e longo prazo, né? Gráfico mensal, olha só, aqui mais ou menos em 2017, percebam como ela está fechamentos acima de todas as médias, né? Uma tendência clara de alta no gráfico mensal. Aqui em março, a gente chegou até perder a média verde-limão, que aqui foi o crash do Covid, né? Percebam que em nenhum momento, até no Covid, no mensal aqui da Magazine Luiza, a gente não perdeu essa média vinho, que é a nossa média mais importante aqui do canal, já que a gente é um canal que estuda as nuvens de Ishimoku. Essa média aqui é de 26 períodos, a média Kijun, a nossa média longa do Ishimoku, ela só veio a perder essa média vinho em setembro de 2021, quando teve um fechamento em R$ 14,34. Para quem estava operando o gráfico mensal da Magazine Luiza, o ideal seria ter venda. Quando? Quando ela perde a média verde-limão, ou então, principalmente, quando ela perde a média vinho, tá? Você pode esperar aí no cruzamento, que seria um cruzamento de venda no gráfico mensal, por exemplo. O cruzamento de venda é quando tem a média rápida cortando a nossa média lenta, né? Esse cruzamento de venda ocorreu aqui no mês de novembro de 21. Para quem esperou esse cruzamento, vendeu o Magazine Luiza aqui nos R$ 8,05, né? Quanto mais rápido você fazer a sua parcial, realizar a venda da sua posição, tá? Pode ser que você preserve mais seu capital, mas nada impediria, por exemplo, de você vender aqui na abertura de outubro de 21 e o ativo explodir para cima. A gente não tem como prever o futuro, mas quando o gráfico nos dá algum tipo de sinal, e se a gente acredita no nosso operacional, a gente tem que ficar atento, tá? Só estou mostrando aqui para vocês o passado, mas o que nos interessa é o presente e o futuro, né? A semana que vem vou trazer rapidamente aí também os pontos para o gráfico mensal de maio da Magazine Luiza, mas o mês de abril seria interessante ter fechado pelo menos acima aqui dos R$ 3,91, e coisa que a gente não viu aqui no gráfico mensal, né? Trazendo também nosso outro indicador de apoio, o DMI, percebam que ela continua com o DMI, tá? A direção de preço negativa, com uma probabilidade de um movimento mais baixista no gráfico mensal desde setembro de 21. E percebam que esse sinal, tá, de provável direção mais baixista foi no mesmo mês que a gente teve a perda aqui, tá, da média vinho. Percebam como é importante calibrar os indicadores, principalmente para eles conversarem entre si e nos dizer aqui o mesmo movimento. Então, o mês que vem aí, em maio, nos próximos dias e semanas, sempre trago o Magazine Luiza, vou atualizar esse ponto aqui da média verde-limão, que pelo menos é a média mais curta. É interessante que o Magazine Luiza esteja pelo menos no gráfico mensal acima dessa média, coisa que a gente ainda não teve, tá? Desde o que? A última vez que a gente fechou acima da média verde-limão foi na mês de janeiro de 23, tá? Mas vamos continuar aqui com o gráfico semanal para vocês, falar rapidamente do semanal para o vídeo não ficar muito longo. Percebam que a gente continua semanal fechando também abaixo de todas as médias, aquele gráfico semanal. Então, se a gente vê no mensal fechamentos abaixo de todas as médias e semanal também, o que a gente compreende, tá? Se a gente tem uma tendência provável baixista no mês, no semanal, para quem gosta de operar
a favor dos tempos gráficos, ficaria mais prejudicado de abrir alguma posição, por exemplo, na ponta compradora, tá? O ideal seria pelo menos aqui essa semana um fechamento no mínimo acima da nossa média vinho, que a gente gosta aqui do semanal também, seria um fechamento acima dos R$ 3,68. E percebam que a gente vem fechando abaixo de todas as médias aqui desde o quê? Desde a semana passada, 17 de abril, que ela chegou a fechar na semana de 10 de abril acima das médias, mas já devolveu na semana seguinte. Lembrando que aqui no Ichimoku a gente busca trazer um olhar mais de tendência para vocês, é apenas um estudo gráfico, não é recomendação. A gente vai trazer novamente Magazine Luiza aí nos próximos dias e semanas, lembrando que tem os resultados do primeiro trimestre da Magazine Luiza no dia 15 de maio de 2023, agora nas próximas semanas. Para quem gostou, peço para deixar um like para ajudar o nosso canal e também inscrevam-se no canal para ficar mais fácil de encontrar nossas análises. Vamos continuar aqui o vídeo com o VIA, vou começar também pelo gráfico mensal, porque a ideia aqui do canal não é falar apenas para vocês ou se o movimento é a tendência de alta ou de baixa, mas trazer um caráter educacional, tá, para vocês. O que a gente tem aqui, o gráfico também mensal da VIA, há muito tempo, fechamentos abaixo de todas as médias aqui no gráfico mensal. Percebam que a última vez que ela fechou acima da média vinho foi no mês de junho de 2021, tá? Quando ela perde a média vinho aqui, de acordo com o operacional que a gente prega no canal, a gente já fica esperto, ou seja, com o fechamento aqui de julho de 2021, quando fechou ainda nos R$ 12,59, uma perda da mínima desse candle ou uma venda até na abertura poderia ter vendido a VIA nos R$ 12,87. A gente nunca sabe quando o ativo, por exemplo, aqui você poderia ter vendido em fevereiro de 2021 na abertura e depois o ativo sobe, né? A gente não tem como prever o futuro, mas o ideal é sempre preservar o capital de vocês, né? É interessante a gente, no mínimo, ver o gráfico semanal. Aqui eu trago também o fechamento mensal para dar um caráter mais para investidor de médio e longo prazo, tá? O ideal no gráfico mensal é no mínimo a gente fechar pelo menos acima da média verde-limão, que é a média mais rápida do nosso canal. A média verde-limão da VIA estaria aqui nos R$ 2,85. Então, enquanto a gente estiver fechando fechamentos abaixo de todas as médias, nem tem o que conversar. Realmente a tendência que a gente tem também aqui na VIA continua uma tendência baixista no gráfico. DMI também, olha só, desde setembro de 2021, DMI negativo acima do verde positivo aqui, indicando uma provável direção de movimento mais baixista, tá? Interessante quando a gente está operando principalmente a favor da nossa média vinho, que é a nossa média longa do Ichimoku, e também a favor do DMI. Essas são as condições que a gente gosta de estudar. Os ativos, lembrando que não é recomendação, é apenas um olhar de mercado que é legal a gente trazer e estudar juntos, tá? Agora, vendo rapidamente semanal, para o vídeo não ficar muito longo, também reforço que eu já fiz os fechamentos da A3R, que fez resultados essa semana, trouxe vários preços-alvo aí para o ativo, e também já fiz o fechamento da April 3, para quem gostar do setor de energia e também de petróleo, né? Olha só, o semanal da VIA, o que temos? Enquanto a VIA, até retomando, né? O Ibovespa, esse mês de abril, alta de 2,50%. A VIA no mês, fechamos em queda de 2,13%. E a semana a gente teve um candle positivo aqui de 1,10%, né? Percebam, tá? A ideia é passar o olhar para vocês, para a gente estudar junto, né? O que temos? Gráfico semanal abaixo das duas médias de 200, que são as nossas amarelinhas, abaixo das médias de 80, abaixo das médias de 50 e das duas médias do Ichimoku. Lembrando que aqui no canal a gente gosta de operar, tá? Pensar sempre a favor das médias, então é um olhar mais de tendência, tá? A gente não vai buscar, por exemplo, uma compra necessariamente quando o ativo já vai na sobrevenda ou vender na sobrecompra, é mais um olhar de tendência, né? Gráfico semanal, o DMI, aqui da direção do movimento mais baixista, ou seja, o negativo acima do positivo, a gente segue com ele aqui desde a semana de 7 de novembro de 2022. O DMI aqui negativo acima do positivo, indicando uma provável direção de preço mais baixista, ou seja, para quem operou o DMI semanal em consonância aqui com a nossa média vinho, por exemplo, poderia ter vendido a VIA nos R$ 2,50, tá? Por exemplo, não quer dizer que sempre vai funcionar, a gente não tem como prever o futuro, mas apenas estou mostrando como seria mais ou menos o operacional aqui de estudo do nosso canal. O que é o ideal? Semanal da VIA, seria legal ela ter fechado pelo menos acima do R$ 1,91, tá? Ela não fecha acima dessa
essa média mais rápida desde aqui da semana de 23 de janeiro de 2023, quando ela começou a fechar em cima da média verde-limão e ela começou a acelerar o seu movimento de queda, tá? Muita atenção, que é interessante a gente sempre operar a favor das médias, operar pelo menos a favor do gráfico semanal, e também é importante trazer, eu trago aqui para vocês o gráfico mensal. Espero que tenham gostado da nossa análise. Também é interessante a gente ficar atento que essa semana a Via vai ter a divulgação de resultados de 4 de maio, quinta-feira. Se tiver algum acionista da Via, tem alguma expectativa, alguma notícia, sintam-se à vontade a deixar comentários, que a ideia é a gente transformar aqui nosso canal numa comunidade de trocas de informações e a gente juntos, vencermos juntos aqui também na Bolsa de Valores. Para quem gostou da nossa análise, peço um like, peço também para se inscrever no canal e vamos juntos aí com vocês. Forte abraço, bons investimentos!